Olá, pessoal! Tudo bem? Vou te falar que existe um cão cujo olhar pode parar um touro de meia tonelada. Não é exagero poético. É literalmente o que acontece todas as noites em arenas de rodeio pelos Estados Unidos. Mas para entender como chegamos a esse momento surreal, onde um cachorro de 20 quilos domina bichos 10 vezes seu tamanho, precisamos voltar séculos atrás, às colinas nebulosas entre Inglaterra e Escócia. A história começa nas terras fronteiriças anglo-escocesas, uma região acidentada de colinas íngremes, vales profundos e clima implacável. Era o século XVII. E pastores precisavam mover rebanhos de ovelhas através de terrenos impossíveis. Não havia cercas, não havia estradas, apenas pedras, plantas urzes e milhares de ovelhas teimosas espalhadas por quilômetros de paisagem inóspita. Os pastores locais começaram a criar cães especificamente para esse trabalho brutal. Não queriam cães que simplesmente perseguissem ou latissem. Precisavam de algo mais sofisticado. Um animal capaz de pensar, antecipar, resolver problemas. Cruzaram cães locais de pastoreio com outras raças, selecionando geração após geração pelos traços mais úteis. O que emergiram foram cães de tamanho médio, olhos penetrantes, pelagem densa e uma característica única: uma postura abaixada, quase felina, ao se aproximar do rebanho. Mas o mais extraordinário era o método. Enquanto outros cães de pastoreio dependiam de latidos e movimento frenético, esses novos cães usavam algo diferente: o olhar. Chamavam isso de os olhos. Um border collie abaixa o corpo, prega os olhos na ovelha e simplesmente olha. É um olhar intenso, predatório, hipnótico. A ovelha, reconhecendo instintivamente o padrão de um predador se preparando para atacar, se move. O cão ajusta a posição, mantém o olhar, e a ovelha continua se movendo na direção desejada. É controle puro através de psicologia animal. O nome, Border Collie, só foi oficializado em 1915, referência direta às fronteiras, os borders, onde foram desenvolvidos. Mas nessa época, eles já eram lendas vivas nas comunidades rurais. Se há um único cão responsável pela raça moderna, é Old Hemp. Nascido em 1893, em Northumberland, Inglaterra, Hemp não era particularmente bonito, segundo padrões de exposição canina. Mas quando se colocava a trabalhar, era puro encantamento. Hemp tinha um estilo diferente dos cães de sua época. Era silencioso. Nunca latia desnecessariamente. Seus movimentos eram econômicos, calculados. E aquele olhar, Hemp podia controlar um rebanho inteiro com a intensidade do olhar. Pastores vinham de longe apenas para vê-lo trabalhar. Seu dono, Adam Telfer, nunca vendeu Hemp, mas permitiu que ele reproduzisse extensivamente. Quando Hemp morreu em 1901, havia gerado mais de 200 filhotes. Praticamente todo o Border Collie moderno descende dele. É como se Hemp tivesse codificado em seus genes a essência do que um cão pastor deveria ser. No início do século XX, Border Collies começaram a chegar à América do Norte. Fazendeiros e rancheiros, especialmente no oeste americano e Canadá, rapidamente reconheceram o valor desses cães. Nas vastas planícies do Montana, Wyoming e Texas, onde um único rancho podia ter milhares de cabeças de gado, um bom Border Collie valia seu peso em ouro. Eles se adaptaram ao novo continente com facilidade surpreendente. Se na Escócia moviam ovelhas pelas colinas, na América moviam ovelhas, sim, mas também gado bovino, animais muito maiores e potencialmente mais perigosos. Os cães ajustaram suas técnicas. Com vacas e touros, mantinham distância maior, usavam mais movimento lateral, mas o princípio permanecia: controle através de presença e olhar. Durante décadas, Border Collies foram ferramentas de trabalho, raramente vistos fora de fazendas e ranchos. Não eram cães de família, não apareciam em exposições caninas sofisticadas. Eram operários, acordando antes do sol, trabalhando até o crepúsculo, dormindo sujos no celeiro. Nas décadas de 60 e 70, algo interessante começou a acontecer. Competições de pastoreio Sheepdog Trials ganharam popularidade. O que começou como reuniões informais de fazendeiros, comparando seus cães, evoluiu para eventos organizados com regras, pontuação e prêmios. Essas competições eram incrivelmente complexas.
O cão precisava buscar ovelhas distantes, guiar através de portões específicos, separar em grupos, colocar as ovelhas em currais, tudo seguindo comandos sutis do pastor. Frequentemente, apenas assobios. Era como assistir uma dança coreografada entre humano, cão e ovelha. Border Collies dominaram completamente, outras raças tentaram competir, mas não conseguiam igualar a combinação de inteligência, atletismo e instinto. Os melhores cães se tornaram celebridades no mundo rural. Seus filhotes eram vendidos por milhares de dólares. A televisão descobriu essas competições. Programas como One Man and His Dog na BBC britânica atraíram milhões de espectadores. Havia algo hipnótico em assistir um cão e seu condutor trabalhando em perfeita sincronia, controlando animais através de pura habilidade. E então, de forma gradual e quase acidental, Border Collies começaram a aparecer em outro tipo de arena completamente diferente: o rodeio americano. Rodeios tinham um problema persistente. Após um touro jogar o vaqueiro e completar seu tempo, o animal ficava solto na arena, frequentemente agitado, desorientado, às vezes agressivo. Vaqueiros montados precisavam cercar o touro, guiá-lo de volta aos currais. Era perigoso, demorado, e os touros muitas vezes resistiam, correndo em círculos, investindo contra cavalos. Alguém, ninguém sabe exatamente quem foi o primeiro, teve uma ideia. E se usássemos um Border Collie? As primeiras tentativas foram experimentais. Um cão pequeno controlando um touro de rodeio irritado parecia loucura. Mas funcionou espetacularmente. O Border Collie entrava na arena, abaixava o corpo naquela postura característica, fixava o olhar no touro. O touro, animal de rebanho em sua essência, reconhecia o padrão do predador. O cão se movia, o touro se movia. Em minutos, o touro estava nos currais. Sem luta, sem perseguição frenética, sem perigo para cavaleiros. Hoje, Border Collies são presença constante em rodeios profissionais pelos Estados Unidos. Organizações como a Professional Rodeo Cowboys Association reconhecem oficialmente o papel desses cães. Alguns rodeios até têm rodeo dogs famosos que o público espera ver. Maggie, uma Border Collie, que trabalhou no National Western Stock Show em Denver por anos, tornou-se algo como celebridade local. Vídeos dela controlando touros acumulam milhões de visualizações online. Pessoas que nunca pisaram em uma fazenda assistem maravilhadas enquanto uma cadela de 18 quilos direciona touros mecânicos vivos com aparente facilidade. O trabalho é genuinamente perigoso. Um coice pode matar o cão instantaneamente, mas Border Collies parecem ter um sexto sentido para perigo. Eles leem a linguagem corporal do touro, antecipam movimentos, ajustam posição milissegundos antes de uma investida. É como se processassem informação mais rapidamente que outros animais. Treinadores de rodeo dogs desenvolveram técnicas específicas. Começam com um gado calmo. Deixam o filhote observar cães experientes trabalhando. Gradualmente introduzem animais mais difíceis. Um bom rodeo dog leva 2 anos para treinar completamente. Os melhores nunca param de aprender, ajustando técnicas para cada touro individual. Cientistas que estudam comportamento animal ficaram fascinados. Como exatamente um Border Collie controla animais tão maiores? A resposta está em milhões de anos de evolução. Touros, vacas, ovelhas, todos são animais de presa. Seus ancestrais sobreviveram reconhecendo predadores. A postura baixada, o olhar fixo, a aproximação lenta, tudo isso dispara alarmes ancestrais. Predador se preparando para atacar. A resposta instintiva é mover-se, manter distância. Mas há mais. Border Collies não apenas imitam predadores, eles se comunicam. Quando um Border Collie olha para uma ovelha ou touro, não é um olhar vazio. A intenção, direção, o cão está literalmente dizendo mova-se para aquela direção. E surpreendentemente, o animal frequentemente obedece. Pesquisadores descobriram que Border Collies têm capacidade excepcional de focar atenção. Podem manter contato visual com uma ovelha por minuto sem piscar, sem distrair-se. Essa intensidade é desconfortável até para humanos observando. Para um animal de presa, é irresistível. Ironicamente, o sucesso dos Border Collies
criou novos desafios. Tornaram-se populares como animais de estimação, especialmente após filmes e vídeos virais. Mas um Border Collie sem trabalho é uma receita para desastre. São cães que precisam de propósito, desafio mental constante. Isso levou à explosão de esportes caninos. Agility, flyball, disc dog e os Border Collies dominam. Sua necessidade de trabalhar encontrou saída em competições urbanas. Border Collie, pulando obstáculos em uma pista de agility, está fazendo essencialmente o mesmo que seus ancestrais faziam nas colinas escocesas, resolvendo problemas, respondendo a comandos, usando inteligência e atletismo. De Oldham, nas colinas de Northumberland, até cães controlando touros em arenas de Las Vegas, a jornada do Border Collie é uma história de especialização levada ao extremo. São cães criados ao longo de séculos para fazer uma única coisa perfeitamente, e então descobrir que essa única coisa se adapta a contextos inimagináveis. Há algo poeticamente apropriado em um Border Collie trabalhando em um rodeio. O rodeio celebra a cultura de vaqueiro, a relação entre humano e animal, a habilidade bruta necessária para trabalhar com gado. E ali, no centro da arena, sob luzes brilhantes, está um descendente direto dos cães que tornaram essa cultura possível. Quando um touro de meia tonelada para, vira a cabeça e obedece silenciosamente a um cão de 20 quilos. Não estamos vendo dominação. Estamos vendo comunicação atravessando espécies, instintos antigos ainda funcionando em um mundo moderno, e a prova viva de que inteligência e treinamento superam força bruta. Os pastores das fronteiras anglo-escocesas do século XVII nunca imaginaram rodeios, arenas iluminadas por LED, ou touros Brahma. Mas eles criaram algo duradouro. Um cão que entende rebanhos melhor que a maioria dos humanos, que se comunica através do silêncio, e cujo olhar carrega o peso de séculos de seleção. Aquele olhar ainda move montanhas. Ou, pelo menos move touros muito irritados de volta para suas baias. Então, você conhecia a história dos Border Collies nos rodeios? Se inscreva, curta, compartilhe e comente. Obrigado. Até.